a gente começou a refletir sobre quais seriam as evidências de que alguém nasceu de novo. Como que a gente pode identificar? Porque se você for olhar para as Escrituras, você vai achar ali uma série de características, de evidências que a Bíblia fala sobre o novo nascimento. Isso não é uma situação assim tão técnica, né? Em que você simplesmente faz um cheque, fazer um cheque aqui, fazer um checklist para saber se eu nasci de novo ou não. Não é um tema assim tão prático, é um tema sensível. Você até dizer para alguém, poxa, eu acho que você não nasceu de novo, né? É ruim. Mas a gente precisa da dependência do Espírito Santo, a gente precisa do Espírito Santo de verdade para discernir e ajudar, cooperar com as pessoas para que elas experimentem de verdade o novo nascimento e possam ser edificadas, porque se você não nasce de novo, não tem como ser edificado, né? Se você não nasce de novo, não tem como você ser transformado na imagem de Jesus, é impossível. Só vai ser sofrimento e frustração. Essa que é a verdade, né? Então nós precisamos ministrar algo na vida das pessoas para que elas ouçam a mensagem e respondam a essa mensagem, né? Então, baseado nisso, que eu estou dizendo aqui para vocês, eu, alguns anos atrás, separei alguns textos. Então, o que eu quero dizer aqui é muito simples, eu quero fazer a leitura de alguns textos e considerar algumas coisas com vocês nesse sentido, do que é um novo nascimento, né? O Franco, ele já usou aqui a conversa entre Nicodemos e Jesus. E Jesus pergunta sobre o novo nascimento. Na verdade, Jesus pergunta. Nicodemos pergunta sobre o novo nascimento para Jesus. Mas eu queria ler com vocês a partir de uma profecia, porque, na verdade, o novo nascimento ele é o cumprimento de uma profecia. Eu acho isso muito interessante. A profecia que Deus usa Ezequiel para dizer o seguinte, Ezequiel capítulo 36, do 26 até o 27, ele diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vocês espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então essa foi a profecia que Deus usou Ezequiel para falar, de que ele ia produzir uma nova raça de pessoas em que a lei do Senhor estaria dentro dos corações das pessoas. A promessa de que ele colocaria o Espírito dentro de uma pessoa. Isso, para mim, se concretiza no novo nascimento, né? E aí, quando você vai ver ali a conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus, ele não sabe, ele não fala assim, não explica como que as pessoas nascem no Espírito, né? Mas, segundo ele mesmo, podemos saber o que é. Nós podemos identificar algumas evidências de que alguém passou por essa experiência. Como, por exemplo, você continua ali no texto de João, ele diz o seguinte, no versículo 16 até o versículo 18, capítulo 3 de João, do 16 ao 18. O que ele diz? Alguém pode colocar, por favor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, eu evidencio aqui que o crer no Filho de Deus já é um sinal muito maravilhoso, já é um sinal de que algo está acontecendo dentro de você. Quando nós cremos que Jesus, de verdade, é o Filho. Então, isso já é um sinal de que alguma coisa está acontecendo no teu interior, né? E depois, se você seguir no versículo 19, 21, fala de uma experiência também profunda com a luz, né? Automaticamente, quando você
quando alguém começa a nascer, a nascer de novo, começa também a ter uma experiência com a luz, porque ele diz, versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Depois, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que suas obras não sejam arguidas, não sejam questionadas. E no 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, mais uma evidência de que algo está acontecendo na vida dessa pessoa. Além de crer, ela se aproxima da luz, ela se aproxima da verdade, ela já começa a se desvencilhar do medo da verdade, do medo da luz. E aí depois, capítulo 5 de João, versículo 24, eu estou tentando ser fiel aqui ao conteúdo que eu tinha anotado aqui, o Breno, para não fugir. Diz assim, capítulo 5 de João, versículo 24, eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ou seja, isso aí está reforçando a ideia daquele que crê em Jesus, É uma evidência que a gente precisa considerar. Depois, deixa eu pular aqui logo para as características. Depois, se você partir lá para o texto de João, das cartas de João, você vai ver tanto João, depois também como Pedro, tendo esse cuidado de falar um pouquinho sobre quais são essas evidências. Se você for entender um pouco o trabalho de João ali com a igreja, com aquela igreja que ele escreveu a carta, você vai ver o seguinte, muitas pessoas estavam se aproximando da igreja, muita gente entrando, e talvez aqueles frutos naturais, aqueles frutos reais da presença do Espírito Santo na vida das pessoas, estavam se perdendo. Então, ele explica, ele fala algumas coisas muito interessantes sobre essas evidências. Por exemplo, no versículo 29 do capítulo 2 da primeira carta, ele diz assim, 1 João 2, versículo 29, o que diz? Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, uma primeira evidência que você vê nessa carta de João é que essa pessoa passa a praticar a justiça, naturalmente. Ela começa a praticar a justiça, se exercitar na justiça. Depois, no capítulo 3, no versículo 9, fala outra coisa interessante também, outra evidência desse novo nascimento. Diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, você vê aqui uma outra evidência, a convivência com o pecado, quanto a pessoa se permite conviver com aquilo, já muda. Algo começa a acontecer dentro dessa pessoa que ela já não consegue mais conviver de uma forma normal. Eu conversava agora com uma pessoa que estava falando exatamente sobre isso, como você, de verdade, já não é mais a mesma pessoa. O Franco falou aqui sobre o homem natural, quando você deixa de ser o homem natural para se transformar, talvez num estágio ali, no homem carnal, para que você se torne um homem espiritual, já existe uma diferença ali. Você já não é mais aquele homem natural que não entende nada do espírito. Você já tem algo dentro de você. Então você não consegue conviver mais com o pecado de uma forma tranquila. Você peca, mas o pecado te aflige. Então, essa é uma evidência muito interessante, porque você
convive com algumas pessoas que, às vezes, o pecado nem faz cócegas, né? O pecado é alimentado de uma forma natural, né? Mas quando alguém é nascido de Deus, ela não consegue mais viver na prática do pecado. Depois a gente pode pegar o texto de 1 João também, você vê que é uma sequência, né? O quanto João falou sobre isso, era uma preocupação dele. A sequência diz assim, 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. No versículo 7 e 8 do capítulo 4, ele repete um pouco essa ideia. 1 João 4, do 7 até o 8. Diz, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem ama é nascido de Deus. Então, uma evidência que a gente vê clara assim, quando algo sobrenatural, um amor sobrenatural surge na vida dessa pessoa e você começa a amar pessoas que você nem conhece. Você começa a amar pessoas até que você nem se identifica. Isso é muito interessante, porque se você for olhar para a igreja é um conjunto de pessoas que talvez, se fosse no mundo, você não teria nenhuma conexão com ela, né? E às vezes a gente olha para o lado, assim, alguns irmãos, nosso convívio, nosso contexto, nosso vínculo, a gente olha assim, caramba, que pessoa diferente, né? Nunca a gente se esbarraria por aí, talvez, né? Então, você começa a amar as pessoas de uma forma sobrenatural também. Isso é uma evidência de que algo está acontecendo dentro de você, de que o novo nascimento está acontecendo. E, não sei se aqui já é o último ponto, crer que Jesus é o Cristo também é um ponto importante, principalmente naquele contexto da primeira carta de João, em que ele diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Isso aqui é um dilema, um problema que aconteceu no primeiro século sobre a dúvida sobre a divindade de Jesus, né? Então, João bate também nesse ponto, na importância de reconhecer que Jesus era o Messias, é o Messias, e isso era uma evidência também. Quem de fato crê que Jesus é o Cristo? Uma pergunta, né? Será que sabemos o significado de Cristo? Cristo é Messias, significa Messias. E aqui, por último, não, também não é por último não, tem mais coisa aqui. Mas em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, João fala de novo sobre uma outra evidência, que é bem interessante a gente considerar ela aqui, para contextualizar, né? E responder talvez essa pergunta. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, quando você percebe que aquela pessoa ela tem conseguido dizer não para aquilo que antes o seduzia, também é uma evidência profunda de que algo está acontecendo na vida dessa pessoa. Eu imagino que enquanto eu falo aqui, muitos de vocês devem ter se identificado, né? Eu escutava o Marcelo Pós ali agora na parte da manhã, o Barba ali, e ele contava um pouco da experiência dele, e exatamente isso que aconteceu quando você escuta uma experiência de alguém assim como ele, que viveu um testemunho forte, né? Tantas coisas aconteceram na vida dele, que ele falou que dá para escrever um livro, e automaticamente quando ele entendeu, quando ele ouviu a mensagem, algo começou a acontecer dentro dele, e algumas coisas que eu disse aqui, ele relatou, que experimentou. Faltou uma aqui, que eu acho que vale a pena dizer também, Breno. 1 Pedro, eu falei que Pedro também fala um pouquinho dessas evidências, né? Eu falei que eu ia ler os textos, tá, gente?
se eu pulei essa. Pode ser que eu tenha pulado, Franco, porque eu estou lendo aqui o texto. Hã? Sim. Isso que o Franco está dizendo, você está falando sobre o texto que diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Isso aí é uma promessa, né? Isso é sim. Isso é uma evidência, é verdade. O que o Franco está dizendo, está lembrando desse texto de 1 João também, de que o maligno não tem poder sobre ele, na verdade, não tem como, né? Isso, inclusive, a gente usa muito esse texto para falar quando alguns irmãos têm medo de feitiçaria, medo de demônio, né? Quando eu entendi isso, eu parei de ter medo de demônio. Eu, como acho que alguns de vocês aqui, não vou dizer todos, né, que eu sei que tem muita gente corajosa aqui, mas eu já tive medo de demônio. Quando eu entendi que o maligno não pode tocar, a coisa ficou mais fácil, né, Robson? Então, isso é uma das evidências também do novo nascimento, porque o maligno não tem poder de fazer algo contra nós, no sentido de que ele não pode tocar na gente sem a permissão do Senhor, não vale sobre nós nenhum encantamento. Então, a gente não precisa ter nenhum medo nesse sentido, a não ser que a gente abra espaço para isso, a não ser que a gente dê legalidade para isso, né? E como o diabo é um ser legalista, ele tenta se utilizar dos espaços, né, das brechas no processo. Então, ele pega as brechas do processo para tentar nos tocar. Mas essa é uma promessa de que o maligno não toca naquele que nascido de Deus. Mas, para finalizar aqui, 5 o quê, Fran? 1 João 5, 18. Eu acho que eu pulei mesmo. Devo ter pulado. 5,18. Olha lá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É importante. Oi? Sim. Reforça aquela primeira ideia de que não vive no pecado e depois menciona que o maligno não pode tocar. Isso é bem importante, né? A gente crer e se apropriar dessa verdade. Mas, por último, aqui eu citaria também o que Pedro diz. Pedro fala uma coisa interessante, que isso aqui acho que é bem válido a gente meditar. Ele diz assim, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 4. Diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Eu estou lendo a NVT. Desculpa, vocês estão com RA aí. Vocês têm NVT aí ou não? Tem NVT? Consegue pôr, por favor? Para a gente ler juntos, então? Capítulo 1 de Pedro, de 1 Pedro, verso 3 e 4. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Eu penso que esse último ponto, que eu estou destacando aqui, da viva esperança, ele faz muito sentido, principalmente no tempo em que as pessoas estão verdadeiramente desesperançosas, onde as pessoas estão sofrendo vários problemas de ordem emocional, onde você vê que as pessoas de verdade elas não têm esperança alguma, principalmente com tudo que está acontecendo no mundo, né? Depois da pandemia, aí vem guerra, tem tantas outras coisas. Dizem que
que houve uma frustração muito grande quando, no início do século XIX, no início do século XX, na verdade, que se achava que ia haver um progresso muito grande, né? O final do século XIX foi muito promissor, então se achava que no século XX em diante ia ser só progresso. Vieram as duas guerras, as primeiras duas grandes guerras, e abateu completamente o mundo. E você vê que de vez em quando tem acontecido algo similar. Aconteceu agora o Covid, né? Esse negócio doido que aconteceu. E você vê como que as pessoas ficaram... Muita gente, inclusive, eu converso até hoje, que não se recuperou mentalmente, psicologicamente, de tudo que aconteceu e vive hoje escravo de temores assim, muito profundos. Né? E como é importante a gente destacar que quando existe esse novo nascimento, quando algo de verdade acontece dentro de nós e que nós nascemos de novo, nós vivemos agora de uma forma esperançosa. Né? Como é bom você estar do lado de pessoas que têm essa esperança, têm essa convicção firme de que tudo vai perecer e que tem algo reservado para nós no céu. Então aqui o Pedro descreve para a gente a esperança viva, o brilho, a alegria e paz que superam as circunstâncias, que superam o nosso entendimento. Né? Então, basicamente, o que eu disse naquele dia, eu não me recordo tudo que eu falei, mas, segundo as anotações, eu lembro que eu discorri com os irmãos só usando os textos das Escrituras para a gente meditar, né? Mas o que resume o que eu falei foi basicamente isso aqui. Pratica a justiça, isso é uma evidência. O Franco também costuma dizer sobre abandonar a injustiça, né? Abandona a injustiça e pratica a justiça. Não vive como se o pecado fosse normal, né? O pecado já não é mais normal. A imoralidade e tantos outros tipos de pecado, a mentira, já não é mais normal. Não dá para você conviver com isso. Se você está convivendo com aquilo que Deus chama de pecado, de uma forma muito tranquila, é bom você questionar mesmo o que está acontecendo com você, se você experimentou o novo nascimento ou não. Conhece a Deus e ama o seu irmão. Conhece a Deus e ama o seu irmão. Uma outra evidência. É muito diferente quando você encosta com alguém que conhece a Deus, que sabe quem é Deus, que sabe que Deus é bondoso, gracioso, severo, sabe exatamente como que a mente de Deus é, né? Então, o nascido de Deus, ele aprende a conhecer a Deus, crê que Jesus é o Cristo, vence o mundo, não é vencido pelo mundo, tem uma viva esperança e o maligno não lhe toca. Essas são as evidências que a gente encontra nas cartas de João e na carta de Pedro. Amém?